episódio, eu só fico pensando em que falar, né? No que falar. Porque a gente já falou tanto. Eu acho que às vezes um pouco de silêncio é bom. É bom, é verdade. Tem uma coisa que eu não tinha pensado, que é conversar. Como é que é pra você conversar dirigindo? Porque conversar filmando É difícil. é difícil. É tipo tocar um instrumento e cantar. Eu tô sentindo que é parecido fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas dá pra fazer. Eu na verdade não sei se a gente aproveita isso, né? Porque acho que são coisas tão separadas, né? O quê? Isso, essa coisa do filme, da conversa, daquilo que se quer dizer, sei lá. Acho que são coisas muito diferentes. Mas do que se quer dizer, o que seria o que se quer dizer? Acho que é aquilo que a gente tinha conversado, né? De como essa imagem pode ser um outro fluxo, um escape, um refresco. O que é essa ponte, né? Aham. E é muito legal que tem isso, assim, entre eu e você, essa ponte, essa coisa de mão dupla também, né? Eu acho isso que é legal. Não, e tem uma outra coisa que é diferente, que dá uma outra velocidade pra conversa, que é estar dentro do carro junto nesse percurso que é uma reta. Mas como Que dá um assim? certo prazer, assim, não sei se você sente isso. De estar Tá numa nessa reta que não tem tipo, a gente não tá preso em engarrafamento, a gente tá podendo fluir com o carro numa velocidade 80 km. razoável, pois é. A gente tá se movendo, sabe? Tem essa sensação de estar se movendo de fato. E que na verdade, agora eu lembrei quando você tava falando que pode não ter nada a ver, mas enfim, eu lembrei quando você tava falando e pensando nessa imagem de deslocamento lá do Jack Kerouac, né? Do On the Road, que tem a ver com isso, com essa velocidade, mas ao mesmo tempo a velocidade que não é só do movimento do carro em velocidade, é essa sensação na escrita também, essa sensação na vida. De que? Você diz dessa velocidade das coisas passando, né? Das coisas E acontecendo. da gente poder acelerar ou não, acelerar ou frear ou parar, ou mudar de direção, enfim. O que eu acho que me dá agonia hoje na cidade é exatamente o contrário disso. Essa impossibilidade de deslocamento com alguma dignidade. Não sei o que é escolha, né? Não ter escolha. Quantidade me irrita um pouco. Assim. Enquanto cidade. Enquanto cidade, porque veja só, hoje é um sábado, entendeu? Assim, Você não tem essa possibilidade de se mover com essa facilidade no cotidiano, né? Que tem a ver lá com as nossas inquietações da conversa por e-mail. eu acho que no cotidiano era all, né? Assim, a gente. Não sei se é possível se mover. Você acha que não é possível se mover? Acho que atualmente? eu acho que a arte é pra isso, né? Assim, acho que a concordo. literatura é pra isso. E pra mim a música, antes e acima de qualquer coisa, é pra isso. Mas em termos operacionais físicos é possível, claro. Mas quando você precisa do aparelho, né? Do instrumento do carro, do ônibus, do metrô, as passagens são muito complicadas na cidade. Cada vez tem ficado mais complicadas. Cara, você viu a Praça 15? Como tá? É insuportável. Por causa da obra, né? E daquele cenário de destruição, né?
acho que pode ser aplicado a isso também, de que toda crise, ela acaba de um jeito ou de outro trazendo alguma mudança positiva, assim. Você não tem um pouco, eu tenho um pouco essa sensação, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, assim, em termos do Rio, do cotidiano, assim, a gente está falando de deslocamento, de tudo, assim, da questão social, da violência, tudo. Da política, de fato, né, de quem está agora no poder, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que isso está provocando umas alterações de velocidade, assim, nas pessoas, e isso, pouco a pouco, muito lento, mesmo que muito lentamente, está se transformando em alterações, e está trazendo, de algum modo, vai trazer coisas positivas. Acho que a gente ainda não está vendo. Mas você sabe que eu tô vendo um pouco, eu achei tão curioso ontem eu saí da UERJ e fui pra casa, eu não vi uma buzina, isso era no horário de, sei lá, 5h30, 6 horas. Eu não escutei nenhuma inquietação, nenhuma falta de educação, nada. Eu achei um pouco surpreendente. Engraçado que teve um amigo meu que disse que era em virtude do tempo, né? Que a gente tinha saído daquele calor escaldante e o grau de irritabilidade havia diminuído. Mas acho que não, acho que é talvez uma compreensão, eu espero que seja, né? A gente espera que seja. Mas uma compreensão de quê? Disso, de que não adianta ficar fazendo barulho absoluto no trânsito para uma pessoa, sabe? Assim, porque eventualmente silêncio pode ser muito mais útil. Mesmo em situações caóticas, assim. Agora eu queria pensar também um pouco, porque assim, eu de fato acho que a crise ela pode provocar coisas boas, eu acho, mas eu não sei essa crise nossa de quanto tempo, sabe? O problema é atravessar a crise, né? Pois é. Mas quando a gente fala em Rio de Janeiro, Brasil, essa crise vem desde quando? Quando não, sabe? Eu sempre adoro essa pergunta, quando não? Mas existe algum lugar que não tenha crise? Eu acho que todos os lugares do mundo têm crises em escalas logicamente variadas, assim. Pois é, Dani. Depende do que a gente entende como crise, né? Enquanto crise. Eu tô falando de uma cidade dificílima. Se tornou dificílima. E acho que hoje a minha questão é mais urbana, sociológica. A gente vai pela via fácil. Vamos. Afinal, é a única possibilidade nessa vida, né? Que bom que a gente tem possibilidade de ir pela via fácil, né? Porque já chega a via difícil. Pois é. E eu acho que tem a ver com a nossa condição também, né? Porque você fala nessa dificuldade da cidade, como ela se tornou insuportável e tão difícil e tal. Mas a gente, enquanto classe média, a gente tá muito numa via fácil, né? Porque a gente pode fugir disso, a gente, né, tem acesso a gente não é totalmente dependente de transporte público, por exemplo. A gente pode pegar um carro, pode pegar um táxi, né? A gente pode pagar um pouco mais para... Mas ser classe média é muito caro. Na verdade, eu acho que é um dos piores lugares. Assim, minha terapeuta fala muito disso. Como a classe média é um lugar difícil, né? Porque você tem que cumprir uma série de... É difícil, mas se a gente pensar em quem não é classe média, na classe C ou em classes mais humildes, assim, é muito mais difícil. E eles nem tão, assim, eu acho que eles não sei, pode ser uma projeção minha otimista, mas eu não vejo, eles estão
existencialmente em crise quanto a classe média. É claro, porque eles também não têm que atender algumas demandas muito específicas, né? Sei lá, eles não têm que ver Ninfomaníaca 1 e 2, entendeu? Eles não têm? Eles não precisam, sabe? Por que eles não precisam? Eles poderiam, eles mereceriam. Eles quem, né? A quem fala. A gente tá generalizando. Não, essa conversa não vai levar lugar nenhum, mas assim. Eu não acho. Eu acho que vai levar sim. Não, eu acho que pode levar, mas de qualquer maneira eu sempre acho que é muito custoso ser classe média. Assim. Então o que você tá falando é que eles não têm dispositivos pra chegar nessa crise, é isso? Eles não têm dispositivos de pensamento para chegar nessa crise? Ou de vida, ou de... É isso que você fala? Eu não sei se é dispositivo, sabe? Eu acho que talvez seja tempo, tá? Eu acho que não tem tempo pra isso, sabe? E eu não vejo de forma nenhuma isso como um problema. Então por que a gente perde tempo com essa crise? Se a gente tá o tempo todo reclamando que a gente não tem tempo, Porque acho que a crise é a via fácil. Será que é a via fácil? Eu acho que é a via mais difícil. Acho que a via fácil é, na verdade, tem mais a ver com essa coisa de diferença de classe, enfim. Isso tudo tá sendo, a gente tá discutindo de um jeito super generalista e banalizado, né? Mas, claro. Enfim, qual conversa cotidiana não é? E ao mesmo tempo também qual conversa cotidiana que não tem sua profundidade, mesmo sendo superficial, mas enfim. Perdi o fio da meada, mas a reta continua. Pois é. E a gente vai tentar aqui se encontrar, né? Porque sabe como Niterói às vezes são pequenas, né? Agora, você acha que a gente está tendo a mesma conversa que a gente estaria tendo se a gente não tivesse a câmera ligada? Acho que sim. Acho que sim. Em algum momento eu perguntei se tem uma representação, assim. Olha, o hortifruti é ótimo, caríssimo, caríssimo. Mas daqui é especialmente bom. Eu acho que sim, eu fiquei tentando me ouvir e vendo se havia uma questão de representação nessa minha fala agora, sabe? Mas acho que não. Não, acho que não tem representação, mas tem uma fala que é muito mais autoconsciente, autocrítica, porque está sendo gravado, né? E está sendo veiculada num vídeo, assim, que vai ter alguma... Mas eu acho que tá tão desmontado difusão. Também, a gente não tá falando mal de ninguém, né? Não, então, justamente. Justamente, a gente tem um discurso, a gente está performando uma fala para esse vídeo. Se a câmera tivesse desligada, talvez a gente estivesse falando mal de alguém, justamente. Eu acho que tem uma fala. Ou falando de outras coisas, entendeu? É isso que eu pergunto. Eu acho que tem uma fala, claramente, mas não é uma fala montada para tal. Eu acho que é apenas uma fala, né? Uma deambulação oral. Tem uma palavra que eu gosto tanto, sabia? Qual é? Meandro. Sabe o que é meandro? Aqueles S's do rio, assim. Como assim aqueles S's do rio? O curso do rio, eventualmente, faz uns S's, né? E o nome daquilo é meandro. Quando eu aprendi aquilo em geografia, eu achei tão bonito. Que é como a distância vira outra coisa, né? Como ela se alonga. A distância que se alonga, mas o S não é um encurtamento do rio? Não necessariamente. Não, se fosse reto, talvez fosse mais direto, né? E aí o S... Na verdade, o meandro acontece em virtude dos obstáculos que vão surgindo no curso do rio, né? Então, ele é a dobra também, né? Isso é muito... É o retorno que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Entendi.
de... Na verdade não é um retorno, né? A dobra. Eu acho o nome lindo, Meandro. Eu queria ter um filho chamado Meandro. Eu acho tão incrível essa luz do céu, assim. Pra mim, a minha experiência estética diária é olhar o céu. Mesmo que, bom, eu não às vezes esqueço de prestar atenção nele, mas me esforço bastante pra isso. Às vezes nem me esforço, às vezes ele me surpreende mesmo. Sabe aquela história que tem um pintor holandês que veio aqui registrar as coisas, enfim. E aí O ele... Eekhout. eu acho que é ele mesmo, que ele leva, né? E aí quando vai completar põe o céu todo cinza, porque era o céu que ele tinha como holandês, referência, né? Isso tem a ver com crise também, né? Por quê? Acho que é isso, a crise enquanto a crise que não faz gozar, né? É a crise de uma perspectiva desse tipo de céu, né? Mas existe crise que faz gozar? Acho que é nossa. Acho que, enfim, acho que o ato criativo é um pouco disso também. Ah, é verdade. Não tinha pensado nisso. Você sabe uma coisa que ontem o Ricardo me falou incrível? Da etimologia da palavra problema. Que a etimologia da palavra problema vem de obstáculo. Não é maravilhoso isso? E Mas a gente como assim? fica... Não, é maravilhoso, porque a gente cria problema pra gente, né? O artista, na verdade, ele cria problemas. Ele cria obstáculos pra serem suplantados ou não, para serem atravessados ou não, mas enfim, para criar algum tipo de atravessamento da experiência sem o obstáculo, ou sem o problema, ou sem a obra. Né? Mas é curioso porque assim, você tá falando desse problema e tal, eu entendo quando a gente constrói isso também, mas às vezes me parece que tem alguns instantes, eu não sei se são alguns instantes ou a maioria dos instantes, que o problema já tá, o problema já é, o problema é aqui, sabe? O problema é estar aqui. Eu não tô falando de uma situação romântica, no sentido de uma dor do existir, mas me parece que esse é o problema, né? Estar aqui agora é o problema. Estar aqui agora é o problema? Por quê? Porque é essa a impressão que eu tenho. Estar aqui nesta cidade em 2014, assim. Mas eu acho que se você estivesse em qualquer outra cidade, haveriam outros problemas também a lidar, não? Claro, claro, mas eu acho que são questões diferentes. Quer ver, hoje na aula de francês eu perguntei à professora se de fato a língua francesa, se ela concordava que havia hoje assim, a língua francesa dita, a língua francesa escrita, etc e tal. Ela disse que na verdade ela acha que essas variações e mestiçagens da língua são idênticas em qualquer país. Ok, beleza. Que o devir da língua é a variação e a permeabilidade. Ok, isso eu até acho digno. Mas quando eu falo de uma especificidade crítica, urbana, nossa, eu não sei se é a mesma coisa em qualquer lugar, não. Isso eu não sei mesmo. Seria a mesma coisa em qualquer lugar, mas você teria outros problemas e outras crises, logicamente, de acordo com esse outro lugar. Sim, talvez não tão graves. Eu fico, de novo, assim, parece muito louco, mas eu não vou ter a menor reserva de falar isso. Você pensa nas eleições que a gente vai ter, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro. Saca? Não é possível que seja esse. E aí eu não sei, ao mesmo tempo eu não posso ser naíve. Mas me parece que o dever da política enquanto tal, se é que ainda há alguma validade, não é esse de não me dar uma escolha com alguma dignidade. Será que isso é uma questão assim que está em todos os lugares?
ou se isso é uma especificidade da política enquanto tal, enquanto decrepitude dela já, enquanto poética, enquanto... Eu acho que é uma decrepitude dela. Porque essa crise, aí se a gente falar da política partidária, né? Essa crise está, logicamente, em níveis diferentes, mas ela está presente praticamente no mundo inteiro, né? Sim. Agora concordo com você que o panorama político no Rio de Janeiro é muito ruim e as perspectivas de mudança são pouquíssimas ou nulas, assim, mas ao mesmo tempo eu volto para o meu polianismo e para o meu otimismo de que esses momentos eles são importantes para a mudança, sabe? Se a gente não tivesse... Não que a gente tenha que viver uma crise para melhorar, mas eles trazem coisas positivas, eles trazem... Enfim, né? Não adianta você... De fato, as coisas não vão ficar totalmente resolvidas, mesmo que o panorama tivesse possibilidade de mudança daqui a pouco, assim, muito rápido, Claro, entendeu? claro. Então, por isso que eu acho que não adianta sofrer tanto também. Não, eu não sofro, eu só me sinto assim, envergonhado, sabe? Acho que é mais isso, eu me sinto Sei. ofendido. E não me sentiria ofendido, por exemplo, em algum país em que eu, sei lá, pagasse um terço do meu salário, mas eu pudesse ir ao médico, não precisasse de um plano de saúde, entende? É isso que eu acho muito louco. Não tem problema eu pagar imposto de renda que seja um absurdo, só que eu não vejo a aplicabilidade disso. E cada vez isso tem me enojado um pouco, né? Mais do que isso, tem me enojado esse abismo entre a própria, sei lá, a produção hoje nossa, com questões que me parecem muito ofensivas, sabe? Cada vez mais ofensivas, cada vez mais brutais, assim. E aí, o que a gente faz? A gente faz esse vídeo, né? A gente faz esse vídeo, torce pra ganhar mais, tenta sair do país. Você produz, se vê saindo do país, claramente. mas para sempre, assim? Eu não teria a menor saudade. Nada. Duvido. Aí eu ia falar, que legal, um calorzinho, uma praia ótima. E os amigos, mas em termos de estrutura. Claro que todo lugar tem problema, mas é isso que eu tô falando, assim. Eu posso ir ao médico em algum lugar. Será que você pode? Cara, eu passei mal na viagem que eu tive pra França. Eu fui ao otorrino lá, paguei 50 euros, o cara me atendeu na hora. Depois me deu um formulário que eu podia pedir reembolso, sabe? Sei. E me deu um remédio barato que, pum, resolveu, fez uma limpeza. Não atrasou um segundo. É claro que tá tudo em crise, esse papo meu é muito ingênuo. Porque, enfim, essa parte social também nesses países hoje Tá super tem complicado. passado. O Ricardo também foi, a gente foi pro hospital em Chicago e ele tava, enfim, Olha que achando, tá incrível. Ele tava com suspeita de que pudesse estar com um apendicite, mas na verdade nem era uma coisa muscular, mas a gente ficou 2 horas esperando no hospital da Universidade de Chicago, que é um hospital particular, supostamente, mas que atende a população do bairro, das redondezas do bairro onde a universidade fica, que é um bairro complicado, porque tem tem problemas vários de violência, enfim. Muito parecido até aqui com o Rio e com São Paulo, em alguma medida. Mas a gente ficou 2 horas esperando e o médico que
há 2 semanas atrás, a médica que atendeu a minha mãe na UPA aqui do Rio, da Praça São Penha, também atendeu ela bem, entendeu? E a gente não esperou nada. Sim. Ela chegou e foi atendida menos de 5 minutos depois e a UPA estava cheia, sabe? Então eu fico me perguntando também, às vezes, isso, assim, será que realmente seria totalmente diferente e muito mais fácil nesses outros lugares que a gente projeta que podem ser muito melhores? Não, acho que não, isso. acho que não. E a gente tem esse céu, né? Que o Ecaute decidiu não pintar. Talvez ele nem conseguisse. Eu acho que talvez ele não conseguisse. Deve ter ficado tão feliz quando se meteu o pé que falou, gente, esqueci tudo até o céu. Não, também podia ser uma coisa de preocupação de que o assunto principal das pinturas, né, o primeiro plano, fosse mais importante, fez um céu cinza para ser um neutro ali, para não competir com o que ele queria que sobressaísse de fato. Então, acho que hoje é um pouco isso, né? Nosso céu tá colorido e as pessoas estão cinzas. Cinzas, Por que, né? que as pessoas estão cinzas? Cinza, né? Pessoas cinzas. Acho que as pessoas estão cinza um pouco, coitadas das pessoas. Acho que é o povo que sofre muito, cara, na boa. Acho que só isso. Um dia eu queria cantar pra esse povo, pra fazer carinho. Quer cantar agora? Não, agora não. Por causa da Cátia. Lembra? A Cátia pode estar atrás da gente. A gente pode cantar uma música de domínio público. Então a Rosa domina um pouco já. Não, acho que é isso. Acho que o povo sofre muito com, sabe? E consegue ser feliz sendo barato. Eu sei que é um discurso clichê, etc, etc, etc. Mas, enfim, tudo bem. De fato, o povo sofre muito e eu acho que o que é mais, ao mesmo tempo, complexo e interessante é que esse povo que sofre muito, pra mim, é o que tem de mais interessante no país. Porra, mas é escravidão, né, cara? Como assim a escravidão? Tipo, o povo que sofre muito é o mais interessante. Legal, pô, mas não precisa sofrer. Não precisa, lógico. Por favor. Não merece. Não merece, exatamente. Mas o que eu tô dizendo é só que, Isso é olha mais só rico, que né? incrível, que mesmo sofrendo pra caramba e, sabe, tendo um cotidiano miserável, esse povo continua sendo mais interessante que a gente tem nesse país. E a arte contemporânea em Daniela? Ai, meu Deus. Eu vou seguir o sol aqui. Isso sim é uma experiência estética, né? Sei, Olha, arte trailer, contemporânea. tem gente que mora no trailer, cara. Passou ali, acabou de ter um acidente. Um acidente com trailer? Um trailer. Perdi o trailer em acidente, tá vendo? É porque eu fico olhando pro céu e pro sol. Mas a arte contemporânea, e aí? Já era, né? A arte contemporânea é nós. Não, acho que já era, cara. Já é outra coisa, tem que ser outra coisa. A arte contemporânea já tá velha. Vovó contemporânea. Não, mas fala, por que você levantou essa lebre agora? Porque, na verdade, não é uma coisa que veio do nada, né? Um deboche absoluto sobre a absoluta ausência de preocupação com isso, né? Sei lá, acho que tem outras pessoas pensando isso, sim, sabe? Em diferentes medidas. Sim, eu também acho. Mas onde é que estão essas pessoas? A gente coloca nosso e-mail, pede para essas pessoas escreverem, a gente escreve para essas pessoas, faz uma publicação. Não, acho que aí você está tocando num outro ponto que é como o circuito não
deixa visível essas práticas, entendeu? Deixa Aí sim. É. Como o circuito inviabiliza esse tipo de prática, porque a gente acaba não sabendo muito do que está acontecendo nesse sentido, assim, como você acabou de dizer, tipo, como é que a gente faz para encontrar isso? É difícil. Eu não digo só a gente, né? Eu digo as pessoas. Aquele cara ali que tá andando gentileza, saca? Assim, se a gente tá na rua. É claro que é muito idiota isso mesmo, mas eu não vou construir uma outra coisa mais segura conceitualmente, porque hoje o que me interessa é outra coisa. O que é que te interessa hoje? Isso, que as pessoas tenham alguma... Cara, já que é uma galera que sofre, que tem uma vida miserável, que paga pra caramba, que tem imposto absurdo, que tudo é ultra tarifado, que eles minimamente tenham uma experiência estética. Eu seja um compositor, e só. Mas aí tem que ver como é que isso vai chegar para essas pessoas, né? E tô falando dessa coisa do circuito que fetichiza e que ao mesmo tempo torna opaco certas práticas interessantes e torna visível práticas espetaculosas, tipo a exposição lá do escultor. Você sabe que eu gosto? Que tá no MAM, Eu gosto, eu vi uma galera conversando, dizendo que o Roma que parecia, a exposição aqui no MAM parecia como a boneca Eva. Eu falei, olha só, boneca Eva é uma coisa, uma que é outra. Pelo amor de Deus, né? Por que não? Por que o público não pode olhar aquilo, fazer fila? Cara, eu fui ao MAM, dar uma entrevista lá pro TV UERJ. Cara, eu fui quarta-feira. Tinha uma fila enorme no museu. Porra, que bom, sabe? Não, assim. que bom, não, concordo com você. Concordo. E não, tipo, ai, não, boneca Eva. Não tô dizendo você nem falou isso, não tô te contando. Sabe, num tipo de deboche, porque é direto, sabe? Assim, qual é o problema? É claro que você vai ver isso lá amanhã. Eu acho que aquela montagem ali não se fez valer de uma coisa que uma tem, que é lindo, que é luz natural. Que a Fundação Cartier fez muito bem, até porque é outra construção, óbvio. Né? E ali tudo fica meio enclausurado, mas enfim. Mas acho que o problema, assim, além dessa coisa da tipografia que você está dizendo e do aproveitamento do espaço em relação às obras, não é esse. É uma... Como é que eu vou dizer? Uma disparidade desse público que só faz fila pro homework, entendeu? Que não faz fila para ver o Antônio Manuel ou a Tatiana Greenberg. Mas a pegada é outra. A pegada do trabalho é outra. Sim, é lógico que é outra, mas... Mas quer ver um exemplo? O Romuek participou da Sensation, né? Não sei se você sabe disso. Não. E no catálogo lá da Sensation, sei lá, o Damian Rich que ajudou a organizar tem, sei lá, 6 páginas, 5 páginas. O Romuek tem uma. Né? Uma com o trabalho e uma outra falando, sei lá de que, da vida dele. E aí é tão curioso aquilo, sabe? O texto que eu fiz lá, Parque Lage, fala disso. Que assim, a exposição que é super importante, etc. O Romuek tem uma página, aquilo ali não é visto nenhuma força, é claro que ele se tornou o que ele se tornou por uma série de coincidências, inclusive lá do Saad e tal. Mas a pegada é outra, sabe? Se tivesse Damian Rich aqui, não, as pessoas não iriam tanto. Sim, mas é isso que eu tô dizendo. É a falta de educação estética, sei lá se é isso. Sim, acho que sim. É aquilo que você falou, não pode comparar, que eu não comparei mesmo. Eu sei que capital cultural é uma coisa, né? Formação é outra, são coisas muitíssimo diferentes. Mas, por outro lado, a gente não pode desconsiderar que, sei lá, mesmo lá no Bahnhof Museum, como é que ainda
atrai muito mais gente que um Jeff Koons, por exemplo. É engraçado, né? A gente tem essa coisa da verossimilhança mesmo, assim, do objeto enquanto... É mais simples, em certo sentido, né? A gente foi E acostumado por que a com gente isso. está falando de exemplos internacionais só? Não, é porque, enfim, é porque eu vi... Você falou do Homework, eu vi, enfim. Eu lembrei que Não, eu sei, eu tô me questionando também. mas vamos pensar, por exemplo... Esse olhar pra fora, sabe? Uma coisa que me incomodou também quando eu tava nos Estados Unidos, sabe? Ver como eles até podem olhar pra fora de vez em quando, mas eles olham o tempo inteiro pra dentro. Sim, O tempo claro, inteiro. claro. E não só nos Estados Unidos, mas nos lugares que eu conheci da Europa, assim, eu tive muito essa sensação também. E eu tenho muita sensação de que aqui a gente tá olhando o tempo todo pra fora e muito pouco pra dentro, sabe? Claro. E como isso também não fomenta essa falta de educação estética, essa falta de contato desse cotidiano miserável com o que se produz no circuito artístico, entende? Mas eu acho que também tem uma questão de... É o que você tá falando, do sistema, né? Porque, por exemplo, sei lá, pensa no artista brasileiro aí, super bombadinho. Ele vai fazer muitas exposições internacionais. E às vezes, eventualmente, vai ser difícil fazer uma retrospectiva dele no museu aqui. E aí? Né? Isso eu acho que é uma questão importante. Que é, inclusive, o suporte operacional de exposições como essa. Que, inclusive, a gente fala de capital cultural, mas assim, de produção disso. Mas de qualquer maneira a gente não pode esquecer disso que você estava dizendo, como a gente olha muito para fora, mas eu acho que a gente olha para fora porque a gente tem que pensar inevitavelmente em números, e, como em qualquer lugar, mas aqui eu não sei mesmo. Não, eu acho que a gente olha pra fora por tacanhismo mesmo, não sei nem se essa palavra existe, mas a gente olha pra fora porque a gente não vê que a gente tem muito que olhar pra dentro, sabe? E é em muitas escalas que isso acontece. Eu vejo no contexto acadêmico, por exemplo, você pega as bibliografias dos cursos de pós-graduação, a maior parte da bibliografia é de fora, e enquanto tudo bem, a gente não tem ainda uma quantidade razoável de mas a gente tem coisas boas. Em português, mas a gente tem muita coisa boa e muitas vezes que não são usadas, e até mesmo o que se produz na academia pelas pós-graduações como pesquisas que simplesmente não são também consideradas, sabe? Então, claro. Acho que é uma coisa a se pensar. Mas eu acho que a gente tem que pensar de fato, mas eu acho que também é uma coisa assim, eu ia falar uma besteira, mas ao mesmo tempo eu vou falar pra você, a gente tem uma coisa de colonização, sabe? lógico. A síndrome do colonizado. Tem super. Eu acho que isso é tão bizarro, né? E como ainda é presente, né? Sim, claro. Sueli Ronick fala muito disso. E ela consegue me fazer pensar de uma outra maneira. Mas eu, enquanto colonizado, não tenho... Eu já falei, comecei falando, não estou me contradizendo. Acho legal olhar para fora, sim, olhar para dentro também, mas do jeito que eu estou olhando para dentro há 36 anos, com o salário ali da UERJ que eu não consigo morar na Zona Sul, eu prefiro sair fora. Entende? Porque eu acho que é uma questão operacional, assim, não dá. Mas por que você tem que morar na Zona Sul? Porra, pra eu ir à praia, pelo menos, né? Mas você não pode ir à praia morando na Zona Norte? Porra, posso, mas com 36 anos dá uma enchida. Então eu falo assim, cara, morar na Lapa, vai. Com 3/4 na Lapa eu já fico satisfeito. Com o que eu ganho na UERJ, eu não consigo. É um absurdo. E aí, sabe, isso pra mim faz com que eu olhe pra fora. É claro que morar em qualquer lugar do mundo, numa metrópole, é caro. Mas eu não sei, gente, de repente eu tô muito louco. Mas assim, um cara que é professor universitário efetivo, né, concursado,
Com o salário que ele ganha ali, ele não pode alugar um apartamento de 2, 3 quartos na Lapa. Porque se ele não tiver outro emprego, ele vai passar fome, bro. Vamos descer 28 em homenagem ao Noel Rosa? Vamos, né? Porque eu acho que a saída é cantar, você sabe disso. Eu digo isso pra você há muito tempo. Ou vir fazer uma drag, eu já disse que um dia eu posso fazer uma drag. A gente tem que fazer o curso com a RuPaul. Exatamente. Porque isso é ser Se feliz, lançar, né, gente? Pois é. Isso é ser feliz, cara. E depois ir lá pro programa dela. Vou virar um, sei lá, um personagem. Isso eu acho que ia ser muito legal. Aqui, eu sigo aqui e entro lá na Rua do Tato. Não, você pode fazer a volta lá na pracinha. Tá, pode ser bom. Mas essa reta aqui não vai ser tão agradável quanto a reta que a gente teve Mas na tá ponte. ótimo, tá arborizado. E quando é que acaba? Não acaba, cara. Eu ainda tenho a Vinda Brasil. Vambora? Vamos? Eu topo. Porra, top nada. Não acaba, né? Não acaba nunca. As pessoas continuam. Não, as pessoas acabam, agora o mundo continua. É, cara. O mundo continua, mesmo que as pessoas se acabem de fato, assim, eu sempre falo isso pro Ricardo. O quê? Não, dessa coisa de pensamento apocalíptico, assim, de fim do mundo e tal. Catástrofes realmente que Melancolia, né? Exatamente. Cara, Acho melancolia que o mundo vai incrível, continuar né? aí, a gente que vai acabar, entendeu? E tudo bem também, de repente vai virar outra coisa. Vem um outro vira um Big Bang zoológico, depois, aí os próximos seres vão falar. Você sabe Não que eu sei acho quantos que eu bilhões de vou. anos existiu aquela humanidade lá meio em crise. Então vamos Olha só o terminar. vídeo que eles fizeram. É. Acharam essa imagem numa rede perdida. Aí do lado do Pão de Açúcar tem uma escultura do Ron Weck. E um cachorrinho de sei lá o que do Jeff Koons. Ai, meu Deus. E um obstáculo do Ricardo Basbal. E na verdade eles vão dizer que tudo eram objetos utilitários. Pra salvaguardar a Vão cultura. achar os escritos da Clarice Lispector. O que mais? Sei lá. As performances da Marina Abramovic. É. E vão falar, olha só que gente que existiu aqui no Umas cinema. fotos do Alex Hambúrguer. Umas fotos do Alex Hambúrguer. Poxa vida, o que eles faziam, né? Aí vão dizer que era mágica, que, né? Que a gente fazia as fotos isso. da performance do Alex Hambúrguer jogando tênis sem bola com raquete de matar mosquito, Alex Isso que na verdade vão dizer que a gente fez isso tudo pra conseguir caçar com mais facilidade. E assim vai ser vivendo. Bom, em homenagem a Noel, né? Estamos cruzando a 28 de setembro. Então vamos parar de cruzar? Vamos. Agora? Vamos nas 3 e já? É.